Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver aí diante de mim para estudarmos mais uma vez. Lembrando que estamos na nossa terceira aula. Nós temos sempre um encontro marcado, todas as quintas-feiras tem uma aula aqui no canal, às 7 horas da noite, beleza? Então se você está assistindo pela primeira vez, volte aí no canal, assista a primeira aula, a segunda aula, que essa aqui é a nossa terceira aula. Como que funciona aqui esse projeto? Olha, toda semana nós trabalhamos um tema de uma disciplina diferente. Como que nós escolhemos esse tema? Como que nós escolhemos a disciplina? Nós pegamos uma disciplina que é considerada relevante. Como que eu considero uma disciplina relevante? Aquela em que tem um número maior de questões, via de regra. E dentro dessas disciplinas, nós pegamos um tema que está ali entre o top 5, certo? Ou até mesmo até o top 7 de temas mais cobrados dentro de cada disciplina. Então, nós já trabalhamos ética, já trabalhamos direito constitucional e hoje uma disciplina um pouco diferente, que é direito administrativo, que é uma disciplina de suma importância para a sua prova. Muitas das vezes os alunos não costumam estudar direito administrativo por entender que se trata de uma disciplina que seria um pouco difícil, que não é de fácil compreensão, mas o que a gente vai ver aqui? A gente vai observar lá no final, respondendo algumas questões, que não é um bicho de 7 cabeças direito administrativo. Então, beleza? Como que nós trabalhamos? Pegamos esse tema, tratamos ali os principais aspectos conceituais, onde vai te dar um norte sobre aquele tema, e em seguida a gente já responde algumas questões para você entender como que isso é cobrado. Sempre dando bastante atenção na legislação, beleza? A legislação é muito importante em todas as disciplinas. Só tem uma disciplina que não cai legislação. Que disciplina é essa? É filosofia, que como uma forma de conselho, eu nem aconselho ninguém a estudar filosofia para a prova. Beleza? No mais, vamos aí. Antes de iniciar a nossa aula, já quero te pedir para você se inscrever nesse canal. Nesse ano de 2024, nós agora estamos alimentando semanalmente esse canal. E você se inscrevendo agora, você ajuda bastante. Não só inscrevendo, mas também curtindo. Não deixe de curtir esse vídeo, dar o like. E já comenta aqui abaixo o que você achou dessa aula, o que você está achando. E se você tem alguma dúvida, também coloque nos comentários que nós vamos sanar depois, eu te respondo aí nos comentários. Tranquilo? Então, vamos diretamente para o nosso tema de hoje. O que nós vamos ver aqui agora? Direito administrativo. Mas que tema de direito administrativo? Nós vamos tratar sobre os poderes da administração, tranquilo? Que é um tema que já foi cobrado diversas vezes. Tem alguns exames que já não é cobrado os poderes da administração, mas, pessoal, é o seguinte, a gente observa quando tem algum tempinho que não é cobrado, então a chance de ser cobrado agora é bem maior. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o que trata de verdade. O que seriam esses poderes administrativos? Olha, esses poderes se referem ao poder instrumental, que é diferente quando nós estudamos lá em Direito Constitucional os poderes do Estado, que são uma forma de estruturar. Mas e aí, como é que a administração pública vai agir? Quais são os instrumentos? Aí nós precisamos conhecer os poderes da administração. Então, esses poderes administrativos, eles decorrem do princípio da supremacia do interesse público, que é um dos princípios, dos pilares da administração. Beleza? Primeiro poder que nós precisamos observar seria o poder vinculado. O que é isso, professor? Poder da administração, poder vinculado. Seria a prática, obviamente, dos atos administrativos vinculados. Tem um tópico específico dentro do direito administrativo que nós estudamos os atos administrativos. E lá vai ter os atos administrativos vinculados. Na prática, para exercer esses atos, nós precisamos do poder vinculado. Então, o que seria isso aqui? Na verdade, trata-se de o quê? De uma limitação, beleza? É uma limitação à atividade administrativa. Então, o administrador, ele está limitado ao quê?
ele precisa respeitar os elementos que compõem o ato. Que elementos são esses? Nós temos a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, não gozando aqui de liberdade. Então, esse poder vinculado traz essa limitação à atividade administrativa. Então, ele está limitado a respeitar todos esses elementos que compõem o ato administrativo. Beleza? Temos também o poder discricionário. Que poder seria esse? Seria o poder da administração, seria a prática dos atos administrativos discricionários. Então, basicamente é o seguinte, lá em poder vinculado, o que acontece? A administração está vinculada à legislação, toda a forma daquele ato administrativo. Aqui no poder discricionário, a administração já tem uma certa discricionalidade. Então, a lei ela vai prever expressamente ou vai utilizar conceitos jurídicos indeterminados, onde vai dar margem para a atuação da administração. Ou seja, aqui o administrador ele tem uma maior liberdade, onde ele pode adotar uma ou outra conduta de acordo com a conveniência e a oportunidade. No poder discricionário, deve ser observado o quê? Os princípios da razoabilidade e também o princípio da proporcionalidade. Quem já é nosso aluno da mentoria já estudou os princípios e com certeza já conhece o que seriam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Beleza? E também, pessoal, aqui é suscetível de controle do poder judiciário. Então, o poder discricionário tem possibilidade de sofrer um controle do poder judiciário. Beleza? Temos também o poder hierárquico. Que poder seria esse poder hierárquico? Aqui seria o poder da administração de distribuir e escalonar funções entre os seus órgãos, onde a administração também pode delegar, pode avocar funções, beleza? Delegar seria passar ali as competências, dividir essas funções dentro do órgão. Avocar seria puxar para si uma competência de outrem, beleza? Uma função de outrem, já que nós vamos ver mais detalhado ali algo sobre delegação e avocação. Mas esse poder hierárquico, certo? Onde vai trazer algo que se refere a ordenar e também rever atuações ali de seus agentes, tranquilo? E também traz a subordinação entre os servidores e entre os órgãos da mesma pessoa jurídica. Não há subordinação entre pessoas jurídicas diferentes, beleza? Não há subordinação entre pessoas jurídicas diferentes, beleza? Aqui, pessoal, subordinação é diferente de vinculação, beleza? Por quê? Porque na vinculação não há hierarquia, já a subordinação tem hierarquia. Pode ser que um órgão seja vinculado ao outro, mas não há subordinação. Mas pode ser que um órgão seja vinculado ao outro e, ao mesmo tempo, seja subordinado. Mas se ele é apenas vinculado, então não há subordinação. Beleza? Além disso, como falei para vocês, precisamos tratar aqui sobre avocação e delegação. Lá no artigo 12 da Lei 9.784, traz o seguinte, que um órgão administrativo e o seu titular, eles podem, se não houver impedimento legal, delegar, ou seja, pode delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não sejam hierarquicamente subordinados. Então, se cair na sua prova que um órgão delegou competência a outro órgão que não é hierarquicamente subordinado, pode sim, desde que tenha conveniência, desde que aquilo seja conveniente, em razão de alguma circunstância de índole técnica, ou social, ou econômica, ou jurídica, ou territorial. Precisa ser conveniente. Então, para ocorrer essa delegação. Além disso, o artigo 13 da mesma lei nos traz aí impedimentos de objetos que não podem ser delegados. O que é que não pode ser delegado? A edição de atos de caráter normativo, beleza? A decisão de recursos administrativos, não posso delegar a outro órgão, e as matérias de competência exclusiva daquele órgão ou autoridade.
Tranquilo? Isso não pode ser delegado. Para ficar melhor para você decorar o que não pode ser delegado, lembre aí do método mnemônico que vai te ajudar bastante. Lembre-se de cenoura, certo? C é de competência exclusiva, NO de edição de atos normativos, beleza? E RA de recursos administrativos. Tranquilo, tranquilo? Então, competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. Tranquilo, não pode ser delegado. Já o artigo 15 traz quanto à vocação, que traz o seguinte: vai ser permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação, essa avocação é temporária, de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, para ter a avocação, tem que ser um órgão hierarquicamente inferior. Então, a competência que era daquele órgão que é subordinado a mim, hierarquicamente inferior, eu vou estar avocando a sua competência para mim. Beleza? Temos também o poder disciplinar, pessoal. O poder disciplinar é o poder dever de fiscalizar e aplicar penalidades. Mas fiscalizar e aplicar penalidades a quem? Somente aos sujeitos à disciplina interna da administração pública. Quem são essas pessoas? São os servidores. Ora, vai fiscalizar e aplicar penalidades aos seus servidores. E aos particulares, não são todos os particulares, mas somente os particulares que tenham vínculo jurídico específico com a administração pública. Beleza? Então, nesse caso, na aplicação do poder disciplinar, observa-se a discricionariedade. Tranquilo? Temos também o poder regulamentar. Que poder é esse poder regulamentar? É o poder de editar normas administrativas, que são normas gerais e normas abstratas, sempre complementando a lei. Para quê? Visando a execução dessa lei. E, obviamente, esse poder regulamentar, quando se edita uma norma, tem efeito erga omnes, ou seja, para todos. A forma desse poder regulamentar é na forma de decretos editados pelo chefe do executivo. Esse poder regulamentar, nós temos ali os decretos regulamentares. Esses decretos regulamentares é para permitir a execução da lei e não pode inovar o ordenamento jurídico. Além disso, esses decretos regulamentares têm a sua competência que é indelegável. Então, decreto regulamentar é indelegável, não pode delegar para outro órgão. Mas aí nós temos também decretos autônomos. Aí esses decretos autônomos servem para o quê? Para organizar e trazer o funcionamento da administração federal, sem aumento de despesas, sem criação ou extinção de órgãos. São decretos autônomos. E também para extinguir funções ou cargos públicos, desde que esses cargos públicos ou funções estejam vagos. E esse decreto autônomo, ele é delegável. Então, a competência para dispor sobre essas matérias seria delegável. Beleza? Já no que se refere aqui aos decretos regulamentares, é indelegável. Mas os decretos autônomos são delegáveis. Beleza? Um pouco mais adiante, por fim, nós temos o poder de polícia. Que poder é esse? Seria condicionar e restringir o uso de bens e atividades privadas. Então, aqui, de fato, seria a manifestação do poder público, certo? O poder de império do Estado. Então, nesse poder de polícia, pode trazer o quê? Pode limitar os direitos individuais, beleza? Em benefício sempre do interesse público. Então, seria esse poder de limitar os direitos individuais. E quais são esses interesses públicos? Via de regra, a segurança, a moral, em razão da saúde, em razão do meio ambiente, do consumidor, em razão da propriedade ou do patrimônio cultural. Beleza? Tranquilo, vamos um pouco mais adiante. Olha só, artigo aqui que não caiu nenhuma ou duas vezes. É o artigo 78 do CTN. Professor, isso aí eu estudo lá em Direito Tributário. Sim,
mais é cobrado aqui em direito administrativo, onde traz aí o poder de polícia. Olha só, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando, então o poder de polícia limita ou disciplina um direito, interesse, liberdade, vai regular a prática do ato ou a abstenção de fato, em razão do interesse público que é concernente ligado à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas que depende a lei de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Esse é o poder de polícia, artigo 78 do CTN, super importante, leia algumas vezes que vai cair na sua prova. E no parágrafo único do mesmo dispositivo, nos traz que considera-se aí regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei. Tranquilo? Olha só, quais são os atributos do poder de polícia? Nós temos 3 atributos: a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Discricionariedade seria a livre escolha de oportunidade e conveniência do que vai aplicar, beleza? Sempre quando a lei, né, dê essa margem para a discricionariedade. E a autoexecutoriedade, beleza? Seria decidir e executar diretamente sua decisão sem intervenção do poder judiciário. E a coercibilidade seria a imposição coativa das medidas adotadas da administração. Então, lembrem aí dos 3 atributos, beleza? Alguns exemplos de sanções administrativas que decorrem desse poder do poder de polícia: multas, interdições de atividades, demolição de construções irregulares, inutilização de gêneros, apreensão de objetos. Então, isso seria exemplos de sanções administrativas. Beleza? Vamos um pouquinho mais aqui. E, pessoal, também nós vamos ter aí o poder de polícia 2 modalidades: preventivo, que seria anterior, e repressivo, logo após, certo? Alguma violação. Então, é tanto antes como posterior. Preventivo, por exemplo, a fiscalização. Repressivo, aplicação de alguma multa após a infração. Tranquilo? Aqui nós temos o entendimento do STF que é constitucional a delegação do poder de polícia. É possível delegar o poder de polícia? Por meio de lei, desde que seja delegado a pessoas jurídicas de direito privado, mas essas pessoas jurídicas de direito privado precisam ser integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público e que prestem exclusivamente serviço público, beleza? Serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Então, pode aí nessas condições delegar o poder de polícia, conforme entendimento do STF. E por fim, antes da gente treinar, saber como é que esse tema é cobrado, vocês precisam observar quanto ao abuso de poder, certo? Quando que esse poder pode ocorrer ali em excesso ou desvio. Então, no abuso de poder, você precisa saber o quê? O que é o excesso de poder, que ocorre quando o agente pratica um ato administrativo quando não tinha competência e pratiquei. Excesso de poder. E o desvio seria quando o agente pratica um ato dentro da sua esfera de competência, no entanto, com uma finalidade diversa do previsto em lei. Então, excesso não tem competência, desvio tem competência, mas finalidade diversa. Tanto excesso de poder como desvio de poder tem a consequência de abuso de poder, beleza? Tranquilo. Então vamos lá, vamos treinar aqui. Eu trouxe 2 questões específicas para você entender melhor como que esse tema é cobrado na sua prova. Lembre, quanto mais questões você responder, mais você vai ter aquele raciocínio como que é cobrado aquele tema, certo? Porque lembrem que sempre as questões que a FGV nos traz atualmente são casos práticos.
é uma prova que quer saber se você tem os conhecimentos para poder advogar. Então, para você poder advogar, vai trazer casos práticos em que você consegue observar a solução, você na qualidade de advogado. Então, sempre vai ter uma narrativa, um caso prático. Então, nada melhor do que contextualizar os temas estudados por meio de questões, porque toda questão vai ter uma narrativa e um caso prático para você compreender melhor. Então, a primeira questão, lá do 30º exame, traz o seguinte. Após comprar um terreno, Roberto, olha aí, Roberto, iniciou a construção de sua casa sem prévia licença. Oh, gente, ele começou uma construção sem uma prévia licença, avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando parcialmente a via pública. Poxa, Robertão, está todo errado aí, hein? Inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade dos pedestres. No regular exercício da fiscalização da ocupação do solo urbano, o poder público municipal, observadas as formalidades legais, valendo-se da prerrogativa de direito público que, calçada em lei, beleza? Calcada em lei, autoriza-o a restringir o uso e o gozo da liberdade da propriedade privada em favor do interesse da coletividade e determinou que o Roberto demolisse a parte irregular da obra. Não mandou ele demolir a obra como um todo, apenas uma parte que estava irregular. O poder administrativo que fundamentou a determinação do município é o quê? Então aqui basicamente quer saber qual daqueles poderes, se é poder, vamos lá, as alternativas, se é poder hierárquico, beleza? Se é poder hierárquico, se é poder disciplinar, se é poder regulamentar ou se é poder de polícia. Observem que, uma vez eu conhecendo os tipos de poderes, eu nem preciso observar a sequência aqui dos enunciados, das alternativas, olha só. Porque aqui, certo? Nas primeiras palavras já mataria. Se eu conheço o que é poder disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia, então já conseguiria responder basicamente. Eu sei que você já matou aí, porque nós acabamos de estudar, mas eu preciso relembrar. Onde que eu encontro esse poder? É o poder de polícia. Está lá no artigo 78 do CTN, que nós já acabamos de ler. Onde pode limitar ou disciplinar um direito, beleza? Interesse ou liberdade. Então, está limitando ali, está disciplinando, uma vez que foi violado por Roberto. E o interesse público concernente à segurança, olha só. Nesse caso específico, seria concernente à segurança? Sim, segurança pública. Olha, pode causar algum acidente ali. A ordem, beleza. Também costume a disciplina de produção, mercado aí. Aqui não. Beleza? Então, referente também à propriedade, olha só, onde há essa limitação. Então, tá tudo aqui dentro do artigo 7.8. Beleza? Beleza. Óbvio que a alternativa correta, a única que fala sobre o poder de polícia. Letra D. Poder de polícia. E a fiscalização apresenta duplo aspecto. Um preventivo, por meio do qual os agentes públicos... Olha, lembra que eu falei o poder de polícia, ele é preventivo, beleza? Por meio do qual os agentes públicos procuram impedir um dano social. E um repressivo, que, face à transgressão da norma de polícia, redunda na aplicação de uma sanção. Perfeitamente poder de polícia. Óbvio, poder hierárquico, certo? Que não tem nada a ver, certo? Nem disciplinar, muito menos regulamentar. É o poder de polícia direto e claro. Aqui fica bem mais fácil quando eu conheço os poderes para aplicar no caso em concreto. Beleza? Agora aqui, pessoal, é o seguinte. Nessa outra questão que eu separei para vocês, soma-se o que você já sabe de direito constitucional. Olha só, direito constitucional ele é interdisciplinar. Ele acaba respingando em outras disciplinas em diversos momentos na sua prova. E especificamente aqui a temática de remédios constitucionais que nós estudamos na última aula, que já te ajuda a responder essa questão. Então, é um tema que é direito administrativo, mas pega ali o entendimento de direito constitucional. Então, vamos lá. Maria, olha só, Maria solicitou ao município Alfa uma licença, beleza?
Foi lá, solicitou uma licença de localização e funcionamento para exercer uma determinada atividade comercial. Que ele abriu uma empresa, um comércio, foi lá, pediu uma licença, um alvará de funcionamento. Ela apresentou todos os documentos necessários para tanto. Contudo, transcorrido mais de um ano, olha só, mais de um ano do mencionado pedido, não houve qualquer manifestação por parte da autoridade competente para sua apreciação. Foi lá, requereu licença, passou mais de um ano e nada de nenhuma resposta. Diante dessa situação, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa que indica o procedimento correto. O que Maria pode fazer? Então, aqui, algumas alternativas, onde fala que não pode ser adotada qualquer medida, não pode fazer nada, deve ser ajuizada uma ação popular. Alternativa letra C fala que seria por meio de mandado de segurança. E a alternativa letra D seria impetrar um habeas data. Beleza? Então, a gente já estudou os remédios constitucionais, a gente já sabe o que pode fazer. Então, a gente já descarta aqui a primeira alternativa, onde não pode se fazer, não pode adotar qualquer medida. Por quê? Porque, olha só a fundamentação. Lá no artigo 5º, nós temos que a todos, do âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo, beleza? Tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. E os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. E o remédio constitucional que nós vamos utilizar é o mandado de segurança, beleza? Mandado de segurança. Uma vez que serve para proteger um direito líquido e certo, é o direito aqui da Maria, direito líquido e certo, beleza? Olha só, o nome mesmo é Maria. Então, Maria tem um direito líquido e certo, beleza? Esse direito não é amparado por HC, não viola sua liberdade de locomoção. E habeas data, porque não tem nada a ver com direito de informação. Ela não está pedindo uma informação. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, então aqui trata-se de abuso de poder da administração pública, for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, a medida judicial cabível aqui para Maria seria um mandado de segurança. Muito simples. Não seria ação popular, certo? Não seria também habeas data. Então, logo, seria a alternativa correta, letra C. Deve-se impetrar mandado de segurança, uma vez que a omissão da autoridade competente para a expedição de ato de licença constitui abuso de poder. Beleza? Simples e básico. Trouxe apenas hoje 2 questões para não trazer muita confusão para vocês. Agora, terminando, busque ali onde você responde questões. Se você tem um livro, beleza? Se você tem um livro, vai lá, procura poderes da administração, responda mais questões, todas possíveis. Os nossos alunos da mentoria têm a própria plataforma de questões, que você pode ir lá direto, direito administrativo, selecionar o tema de poderes da administração ou poderes administrativos, e lá já vai ter mais questões sobre esse tema. Seguinte, mais uma vez, lembrando, não deixe de se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante, e não deixe de curtir. Por favor, curtam essa aula. Semana que vem, quinta-feira, tem aula nova. Se você ainda não assistiu as 2 primeiras aulas, volte para assistir. Aqui são temas certeiros que vão cair na sua prova. Beleza? Tem de suma importância o estudo deles. Olha só, o material dessa aula vai estar lá no grupo do WhatsApp. O professor está assistindo a aula e não faz parte do grupo. Só você clicar aqui no link abaixo. Tranquilo? E mais uma vez, galera, o seguinte. Olha só, preste atenção aqui comigo. Professor, estou perdido nos estudos, não sei por onde começar, não tenho material para estudar. Você pode fazer a nossa mentoria. Nossa mentoria conta com uma plataforma completa, onde tem tudo o que você precisa. Vai ter material em PDF. Eu sempre falo, olha, você tem que ler lei seca. Por quê? Mais de 90% da sua prova é com base na legislação. E o último exame, o 40º exame, trouxe aí para te provar isso. Apenas 2 questões não tinham como fundamento a legislação, que seriam as questões de filosofia. Todas as outras você encontra no seu vade-mecum. Mas
aqui na nossa mentoria, a gente não coloca para você ler milhares de artigos em sequência. Não, a gente escolhe a dedo aqueles artigos que têm uma possibilidade maior de cair na sua prova, para que você não perca tempo lendo diversos artigos. Não, você vai ler aqueles que são realmente relevantes, importantes. Questões, tem a plataforma de questões que você resolve diariamente. Não tem um cronograma, professor. Tem um cronograma específico para você, conforme a sua disponibilidade de horário. Se você atrasou, tem como você replanejar o seu próprio cronograma. Ele é seu, um cronograma feito para você. Que às vezes a pessoa tem muito tempo para estudar, às vezes a pessoa tem pouco tempo. Então é um cronograma feito para você, com foco nas principais disciplinas. Você não vai estudar as 20 disciplinas, só as disciplinas mais relevantes. Quanto mais tempo você estudar, mais disciplinas você vai ver de uma forma progressiva. Beleza? Tem o material em PDF, tem mapas mentais, tranquilo para você estudar. E tem aula também, tem os links das aulas lá complementares para você assistir em caso de dúvida. E óbvio, tem um suporte diretamente onde toda dúvida que for surgindo, certo? Não só quanto ao conteúdo, mas também quanto à sistemática, certo? A metodologia, como que eu estudo e tudo mais, tem suporte diretamente via WhatsApp, além da própria plataforma. Beleza? É tudo bem completo. Se você quer conhecer mais da mentoria, tem um link aqui abaixo. Quem está lá no grupo, daqui a pouco eu vou colocar um cupom promocional para você. Beleza, pessoal? Então, é isso, certo? Então, um forte abraço aí para você. E até quinta-feira que vem estaremos aqui mais uma vez.